está no modo da ignorância. Eu vou ler novamente, mas só um minutinho, que a Dev não está aqui, e eu vou botar para gravar. Já coloquei para gravar. Ah, tá. Ó filho de Prita, a compreensão que não distingue entre religião e irreligião, entre a ação que deve ser executada e a ação que não deve ser executada, está no modo da paixão. A compreensão que considera religião como religião e a religião como irreligião, que está sob o encanto da ilusão e da escuridão, e se esforça sempre na direção errada, ó Pata, está no modo da ignorância. Então, eu vou dar aqui uma breve contextualização acerca desse verso. Na verdade, nós estamos já falando sobre isso daí há algum tempo. Eu vou entrar no mantra, então, de introdução. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Como a gente tem visto, né, nos últimos versos que tem sido lido, esse é o tema de saber o que se deve fazer e saber o que não se deve fazer. Nós, eventualmente, a gente cita um provérbio, né, que na verdade é uma sabedoria, que é uma sabedoria do bom senso, né, faz parte da nossa capacidade de ser coerentes, que é quando você sabe o objeto que você está procurando. A primeira etapa é entender o que você está procurando, o que nós estamos procurando, né? A gente precisa ter uma noção bem clara daquilo que nós estamos buscando para, eventualmente, se nós nos depararmos com aquele objeto procurado, saber reconhecê-lo ou identificá-lo. A consequência da negligência dessa estratégia chama-se samsara. Essa é uma consequência de nível existencial, né, podemos dizer. Por quê? Aqueles que não entendem qual é o sentido objetivo da forma de vida humana simplesmente desperdiçam a grande oportunidade que é o nascimento humano, tá? A raridade do nascimento humano. O vídeo que a gente passa pelas manhãs, ele tem uma função didática. Eu já havia mencionado que nós comentaríamos sobre o conteúdo desse vídeo durante o ciclo dele. Vão ser 12 dias, né? Já se passaram 4 ou 5 dias desde que nós começamos a fazer o ciclo dele. Mas o que acontece? Se vocês observam o processo que é a epopeia, né, a grande aventura no processo do nascimento humano, tá? São, para cada relacionamento sexual, a possibilidade, né, de que nasça uma pessoa. Só que o que acontece? O ser humano, né, o homem, né, a forma masculina, possui como metáfora, né, a gente pode utilizar como metáfora a afirmação de que o ser humano, o homem, ele possui um útero. Ele transporta consigo um útero. É nesse útero que é uma versão nanotecnologia do útero feminino. O homem transporta consigo, em média, de 400 a 500 milhões de bebezinhos, né? E para cada vez que
para cada vez que ocorre um relacionamento sexual, esses bebezinhos são transferidos, então, na direção do útero feminino. São 500, vamos colocar 500 milhões, vai, no homem saudável. 500 milhões. Imagina que você está concorrendo, sabe, a uma vaga com outros 500 milhões de pessoas. Nós brindemos a nós, possuidores da vida, que numa batalha desesperada, até a morte, entre 500 milhões, nasci, de repente, pura e simplesmente. Não é assim, de repente, pura e simplesmente. Uma batalha épica, colossal, foi travada durante alguns minutos até o óvulo, que é o caminho que o espermatozoide faz desde a entrada do órgão do sistema reprodutor feminino até o útero propriamente dito, são alguns minutos, né? E esse processo todo é o equivalente de toda uma história de sobrevivência em que apenas um dessas 500 milhões de pessoas sobreviverá ao processo em si, tá? Então, quando você nasce, no momento em que você nasce, você é o sobrevivente desse evento, tá? Você é o sobrevivente. Você é a pessoa que conquistou o direito de nascer. Né? Tinha uma novela que chamava O Direito de Nascer, há muitos anos. Então, você conquistou o direito de nascer pelo esforço, pelo mérito kármico, pelo seu esforço pessoal na sobrevivência ali, né, com aquelas outras pessoas que também estavam tentando sobreviver. Mas você sobreviveu, você nasceu. E aí? Agora, você tem esse grande valor nas suas mãos. Você tem essa imensa raridade que é a sua vida em mãos. E o que você vai fazer com isso agora? O processo continua, tá? Agora você está no momento entre 7 a 8 bilhões de outras pessoas que nasceram. E esse mecanismo de evolução, essa epopeia, ela não termina no momento em que você fecundou o óvulo e passou, então, a ter o seu corpo formado e, finalmente, quando você, então, sai do útero e começa a viver. Recomeça uma nova epopeia, uma nova batalha, uma nova luta, um novo caminho. E assim como no processo da metáfora do útero, muitos ficam para trás, se você não souber o caminho, se você não tiver uma noção para onde você está indo, o processo se repete, tá? Muitas, centenas de milhares, simplesmente sucumbem durante o caminho. E a isso dá-se o nome de samsara. Elas voltam a renascer vezes e mais vezes, até que aprendam a direção e o caminho que deve ser adotado para que esse ser consiga sair desse útero local momentâneo em que nós estamos interagindo. Então, nós saímos do útero masculino, somos transferidas para o útero feminino, então, finalmente, nós saímos do útero feminino e somos transferidas para o útero universal, que é a natureza, onde nós estamos agora. E aí, você pode olhar para o lado e ver que existem outras pessoas tentando realizar as mesmas realizações que você, indo em direção, sabe-se lá para onde. Né? Quando você pergunta para uma pessoa, para onde você está indo? Não sei. De onde você veio? Tão pouco sei. E o que você está fazendo? Olha, será que podemos mudar de assunto? Então, assim, elas não sabem, né, o motivo pelo qual existem. Elas não sabem o motivo pelo qual elas fazem as coisas que fazem e tão pouco sabem qual é o sentido objetivo da vida humana. Se for perguntado o porquê você existe, qual é a função de viver como ser humano, normalmente elas vão dizer assim, nós estamos vivendo para evoluir.
E qual é a evolução? O que aconteceria se você evoluísse? Pronto, aí já fica obscuro o processo. Então, é necessário que a gente saiba o que é exatamente a evolução e qual é o fim da evolução e o que aconteceria caso nós, por uma casualidade, né, do destino, alcançássemos essa evolução. O que aconteceria se nós evoluíssemos? O que aconteceria se, de repente, nós nos deparássemos com a evolução? Imagina que você é um daqueles espermatozoidezinhos e você se depara com o óvulo. E aí, você vai fazer o que agora? Qual porque muitos espermatozoidezinhos chegam até o óvulo, mas é preciso fecundar o óvulo. Né? É preciso fecundar o óvulo. Então, a forma de vida humana é preciso ser fecundada, é preciso ser fecunda, é preciso ser produtiva. Então, nós temos que saber como fecundar esse óvulo, porque nós precisamos sair desse ciclo de samsara, que significa os repetidos nascimentos e mortes, que é uma desvantagem para nós. Então, a ideia é que o cultivo de conhecimento védico não apenas a prática sistemática de um modelo de religião ou de uma prática de meditação ou do processo do sadhana, ele vai produzir esse efeito final. O sadhana, ele vai produzir qual é o efeito sobre você? Equilíbrio emocional, paz interior, segurança. Ele vai te dar condições de jogar o jogo de maneira equilibrada. Agora, você precisará de conhecimento técnico para fecundar esse óvulo, ou seja, romper o ímen que te prende ao útero do ciclo do samsara, que é a natureza material. Isso te obriga a nascer e renascer continuamente no assim chamado mundo material. Então, você precisará de conhecimento. Tá? Não basta ser fiel a uma religião ou ser constante num processo de meditação ou ser determinada no seu sadhana. Essas funções, elas dizem apenas que você tem condições de continuar o jogo. É preciso ter sabedoria védica, conhecimento técnico de qual é o sentido objetivo da vida humana. Porque se você sabe o objeto que você está procurando, as chances de você encontrar esse objeto são maiores, uma vez que você sabe identificar o objeto procurado. Quando você não sabe identificar o objeto que você está procurando, o que pode acontecer? Você pode se esbarrar no objeto procurado, não reconhecê-lo e perder a sua oportunidade rara da forma do nascimento humano, tá? Então, o conhecimento védico, o cultivo de conhecimento, a boa vontade em aprender os conhecimentos vai te melhorar a capacidade de enxergar, ou seja, vai refinar a sua lente, a sua inteligência espiritual e te dará melhores condições de compreender qual é o sentido e o valor objetivo da forma de vida humana que é assim tão rara de ser conseguida. Você conseguiu essa forma, não competindo, mas convivendo pela sobrevivência com outras 500 milhões de pessoas. Você já parou para pensar nisso? O que significa isso? Pois pare para pensar em um momento e imagine que você, entre 500 milhões de outras pessoas, conseguiu essa vaga, que é a forma de vida humana. É muito raro. No sistema solar inteiro. Se você vasculhar o sistema solar inteiro, se você for a Netuno, Plutão, Saturno, se você for a Mercúrio, Vênus, Júpiter, ou qualquer outro planeta no sistema solar, ou até planetas próximos, se você for viajar pelo sistema sideral, muito raramente você vai encontrar uma espécie de vida semelhante à forma humana. É muito raro. É mais fácil encontrar diamantes em quantidade absurdas no universo que encontrar uma forma humana. Então, a forma humana é mais rara do que diamantes. E você obteve essa forma. O que você vai fazer com isso agora? Essa é a pergunta. Muito bem. Então, nós temos esse caminho para fazer e assim, a nossa proposta é auxiliá-lo a compreender o que fazer com essa forma de vida humana para que esse verso da Bhagavad Gita possa fazer sentido e você saiba o que fazer e o que não fazer. Namastê,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.